Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Muito obrigado. Deus abençoe. Eu sou o Carlos, da Mariane. Somos casados para sempre. Desde o dia 12 de junho, chique, né? Desde o dia 12 de junho de 2010. Eu sou a Mariane do Carlos. Nós nos conhecemos em 2009, na Igreja Batista Central de Brasília. Nos casamos um ano depois. Quem nos casou foi o pastor Vilarindo, que já dorme no Senhor. E acho que é você. Eu estava me lembrando aqui, enquanto o louvor ministrava, enquanto nós ministrávamos louvor ao Senhor, e eu confesso que eu me emocionei muito, porque eu sempre participei de louvor em casas, ajudando até em presídio de menores, não é esse o nome, é Casa de Recuperação de Menores, né? Sempre onde tinham 2 ou 3 evangelistas, eu tentava andar juntos, né? E um dia eu estava numa casa, um homem, em 2007, olhou para mim e falou assim: olha aqui, rapaz, você vai para os Estados Unidos. Eu falei: hã? Vai, porque o senhor está falando. E seu ministério vai começar quando você se casar. Aí eu não sabia o que era mais emocionante, né? Como é que eu vou parar nos Estados Unidos e quando eu me casar, a responsabilidade que vai ser. Porque casamento é coisa séria, né, pastor Tenor? Né, pastor Ailton? Então eu saí dali, imagina, me lembrei do rei Jeoás, quando foi visitado por Jeremias. Ele só lançou 3 flechas no chão, lembra dessa passagem? E Eliseu ficou muito bravo. Você viu um profeta bravo, é uma coisa interessante, né? Era para você ter lançado 5 ou 6 flechas. Então, a história registra que rei Joás só teve 3 vitórias contra os inimigos. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu não quero mais ser solteiro. Se é para eu ir para os Estados Unidos, eu vou. Não sei como, quando. E eu quero conhecer minha mulher. E eu não conhecia a Mari ainda. Então eu saía na rua fazendo assim, ó, flecha, 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 flecha. Eu acredito naquilo que Deus falou através do profeta. E aí, 2 semanas depois eu recebo um e-mail: você está sendo convidado para participar de um programa de estudos na George Washington University, com tudo pago, e $500 mensais de ajuda de custo. Eu vou. Eu preciso fazer meu passaporte, preciso de uma carta de recomendação de uma autoridade. Saí correndo atrás dos papéis e já pensei: quem que vai ser minha esposa? Onde é que eu vou encontrar com ela? Será que vai ser lá? Será que vai ser na volta? E aí, quando eu volto, passando por lá, eu apresentei um trabalho. Fui estudar economia em 2008, na época da crise do subprime, em inglês, na faculdade mais cara dos Estados Unidos. Meu orientador tinha sido presidente de banco central. Lá não é banco central, é banco estadual, né? Todo estado nos Estados Unidos tem um banco, né, que controla a macroeconomia, né? Eu fui orientado por um cara que tinha sido presidente de um banco desse aí, em 3 estados diferentes. Quando meus colegas olharam para mim e falaram: o Wandorf vai ser seu examinador? E Senhor, me ajuda. Eu já tenho que aprender inglês, economês, me ajuda. O Senhor que me trouxe para cá. Se o Senhor mandou andar sobre as águas, eu vou. Não vou afundar, não. E aí eu apresentei o trabalho, tive nota máxima, para a honra e glória do Senhor. Falei de Jesus no final do trabalho e continuei solteiro. Mas quando eu voltei para Brasília, que eu fui à igreja, porque eu tenho comigo há muitos anos atrás a questão de congregar. Para mim é sagrado. Pode perguntar para os nossos filhos. Devemos congregar, como está em Hebreus. Não deixar de congregar como alguns têm feito, porque o dia do Senhor se aproxima. Olhai, presta atenção. Falei: não, eu tenho que congregar. E onde é que eu vou encontrar minha esposa, né? No lugar certo, né? Na igreja. E eu estava ali passando. Acabei de chegar, quer dizer. E passa a Mari correndo assim. Falei: hã? Eu não conheço essa irmã. Acho que ela é nova aqui. E aí passou um tempo, ela me convidou para irmos. Eu cheguei no final de 2008. Aí lá no mês de maio,
mais ou menos. Ela estava convidando várias pessoas. Ela é bem animada, vocês vão ver. É porque estava todo mundo solteiro e estava chegando o dia dos namorados, estava todo mundo triste lá na igreja. Eu falei, não, a gente não vai ficar triste, não. A gente vai fazer alguma coisa. Vamos comemorar o dia dos solteiros? Aí eu estava organizando com o pessoal, né, solteiro, para a gente fazer alguma coisa, para ninguém ficar triste. Afinal de contas, né, nós estamos esperando no Senhor. E aí a gente estava numa cafeteria, numa lanchonete, no Subway, lembrei. No Subway. E aí eu falei, gente, vamos fazer o dia dos solteiros, vamos fazer o dia dos solteiros. Todo mundo quis fazer o dia dos solteiros. Aí eu convidei ele. Eu cheguei assim no final, quase no amém. O pessoal estava lanchando. A hora que eu sentei, ela olhou para mim e falou assim, você quer ir no dia dos solteiros? Aí eu já imaginei, vai ser no dia 12 de junho. Eu falei, não posso, na verdade eu não posso. É porque eu vou ter que ir no casamento de uma irmã em Cristo que divide sala comigo no trabalho. A Fabiane. Aí ela olhou assim, onde que vai ser? E na hora, gente, eu sou um pouco, assim, acanhado, não sou tão assim, né? Mas na hora o Espírito Santo fala umas coisas através da gente, que eu tenho fé, eu creio que o Espírito Santo une as pessoas. E na hora eu falei assim, Caio, eu falei assim, ó, se você falar para mim que vai comigo, eu te falo onde vai ser. Ou seja, eu já fiz o convite para ela ir comigo. E a Fabiane, que era a noiva, ela ia já se afastar do trabalho para fazer, né, se organizar para o casamento. Eu falei, Fabi, eu não tenho ninguém para ir comigo nesse casamento não, mas eu vou, pela fé, pedir para você um convite a mais, porque vai que eu consigo conhecer alguém nesses dias agora, né? E aí, resumindo, né, a gente foi, olha que benção, a gente foi participar de um ensaio na segunda-feira, das 10 à meia-noite, para tocar num casamento. Eu já toquei em vários casamentos. Todo casamento que eu toquei, podia estar servindo o que for, podia estar cheio, meio cheio, vazio. Todo casamento tem a glória de Deus. Toda a cerimônia de casamento eu pude perceber, junto do meu pastor Vilarindo. Eu ajudava ele lá no louvor. E aí eu fui ensaiar, né? Eu gostava demais de tocar em casamento. E aí eu falei para a Mari, além de ir no casamento, você gostaria de ir no ensaio comigo? Porque você sabe, né, que vida de pessoal de equipe de louvor é assim, né? Tem umas rotinas bem diferenciadas, né? Chega mais cedo na igreja, a última a sair, tem que arrumar o instrumento, juntar os fios, e passar o som. E aí eu topo. Eu falei, opa, isso é bom, né? E conta onde que foi esse casamento. Ah, já chego lá. No ensaio, na segunda-feira, a banda nunca tinha tocado as músicas que iam ser tocadas. Não saía uma nota no início. Estava engraçado, né? Estava curioso. E ela lá, feliz. Eu falei, interessante. E aí, no dia seguinte, eu tinha que tocar numa formatura de Criando Filhos à Maneira de Deus. Eu falei, meu Deus. Aí ele me convidou também. Aí ela colocou um vestido, linda, né? Como sempre. E ela colocou o vestido, né? Eu sei que foi tanto evento naqueles dias que ela usou todos os vestidos dela. Em uma semana, acabou os vestidos. E aí nós participamos do evento, né? Eu lembro até hoje uma coisa interessante. Você não falou onde foi o casamento. É porque ainda não aconteceu. A gente ainda está na formatura dos filhos, criando filhos. Na formatura, um dos casais foi lá e falou assim, a lição que eu mais gostei é aquela. Meu bem... Já vou! E não vem nunca. E aí os filhos aprendem. Filho, vem cá! Já vou! Eu falei, meu Deus, eu nem comecei a namorar essa princesa e Deus já está me instruindo as coisas, né, a respeito de como que deve ser a comunicação, o exemplo que o casal tem que ser na frente dos filhos, né, em todos os lugares, né. E até que nós chegamos no casamento que eu ia tocar, e a Mari foi junto com mais um vestido, né? E uma coisa que eu até anotei aqui para falar, eu pensei assim, eu demorei tanto para encontrar essa mulher, eu preciso honrar os pais dela. Ela não nasceu assim, né? Ela nasceu com muito carinho, com muito amor, foi criada, educada. Eu preciso honrar os pais dela. Aí eu fui até a dona Shirley, a mãe, hoje minha sogra, a mãe da Mari.
pedi, falei, Mário, dá para sua mãe vir aqui falar comigo, que eu queria chamar você, convidar você com autorização dela, para sair com você, para você participar dessas solenidades. Porque todo lugar onde tem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus é uma solenidade, é um culto, é um lugar muito sério. O reino de Deus ali se faz presente. E eu queria autorização da mãe dela. E ela me abençoou. Ela chegou falando assim, você parece um pastor lá da Universal. Eu falei, eu devo ter um penteado parecido com o dele, né? Bispo Adilson. Bispo Adilson, eu não conheço ele. Aí ela, eu abençoo vocês, em nome de Jesus. Eu falei, meu Deus. Aí, uma das frases que eu mais ouvi quando eu estava solteiro é assim, não é que Deus está demorando, Deus está caprichando, né? E caprichou. E aí nós fomos, aonde que era o casamento? Na Batista Filadélfia do Guará. Abrindo um parênteses aqui, um dos temas que nós vamos falar é a importância de congregar. Quando a pastora chamar para vir fazer pamonha, passar o dia inteiro, é congregar. Eu conheci o irmão Geraldo, não tenho visto ele, mas eu conheci. E às vezes eu oro por ele, a gente não conversa. Quando eu cheguei aqui na Batista Filadélfia, eu sentava ali na frente dos irmãos. Quando eles voltaram de viagem, eu perguntei se eles estavam viajando, bronzeados, né? Fizeram um passeio maravilhoso, né? E conheci o pastor Silvio, né? Conversamos, que conversa agradável. Já conheci o pastor Adenor, conversei um pouquinho mais com ele. Congregar, é importante congregar. E no meio das conversas, estou com uma questão aqui. Aí o pastor, o amigo, o novo amigo vai lembrar e vai orar por você durante a semana. Quantas e quantas vezes eu fui na reunião de oração, quando eu era solteiro, nos cultos de evangelismo. Gente, todo mundo no evangelismo já olhava para mim e já orava. Um dia eu encontrei o pastor Antônio Márcio, que hoje é um grande pregador da Assembleia de Deus Madureira, no avião. Ele olhou assim, olhou para ela. Nós estávamos indo para Campo Grande para pedir a bênção para o meu pai e para minha mãe. A gente não usou as alianças enquanto nós não tivemos a bênção dos 4. Do meu pai, da minha mãe e do meu sogro e da minha sogra. Então nós pegamos um avião. Quem que entra no avião? O Antônio Márcio olhou assim. Irmão Carlos, tudo bem? Essa aqui é minha futura noiva. Só estou esperando chegar em Campo Grande para colocar a aliança. Espera só um pouquinho. Só um pouquinho. Alô, amor? Mara, você não sabe quem que eu encontrei? Quem? O irmão Carlos. Aquele. Isso, lembra dele? Ele sumiu, né? Você não sabe, ele está noivo na minha frente, né? É bonita? Depois a gente fala, tchau. Se você colocar Antônio Márcio no YouTube, você vai ver. É que ele orou muito pelo Carlos. Eu ia para Planaltina toda semana. Nós orávamos juntos, né? E por falar em oração, eu queria que em 2005, o irmão Saíde queria pedir para esse casal maravilhoso aqui, Saíde e Jane, ficar de pé, para se reapresentar. Não sei se vocês são dessa época, 2005. São amigos também do pastor Adenor, da pastora Ailton, e hoje estão conosco aqui para celebrar e glorificar o nome do Senhor. Que Deus abençoe mais e mais a vida de vocês e dos seus filhos. Eles eram nossos líderes do grupo de intercessão da igreja onde nós participamos, do Ministério Cristão Gileade, presidido pelo pastor Euvelmar Porto e a pastora Rosinha. Amém? Que Deus abençoe vocês. Caminhamos juntos bastante, continuamos caminhando, né? Mas vamos encurtar, né, amor? Eu tenho o dom da língua, eu vou falando. E aí eu fui tocar na igreja Filadélfia, a Batista Filadélfia. O pastor da Batista Central que foi celebrar o casamento, eu falei, pastor, eu quero casar com aquela mulher. Ele falou, então o negócio é o seguinte, faz um casamento, mas não se endivida, viu? Porque eu conheço um monte de gente que casou, fez aquela festa e fica depois um tempão pagando. Eu falei, pastor, obrigado pelo conselho, né? Eu te abençoo em nome de Jesus. Tô com a tua bênção então, né, pastor? Tá bem. Aí tocamos, a banda funcionou, foi uma maravilha o casamento. E quando foi meia-noite, eu dei parabéns para ela. Do dia 12 de junho de 2009, nós começamos a namorar nesse ambiente de união entre irmãos que congregam e celebram e confessam o nome de Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Ela tem algo a falar agora. Depois, nós nos casamos no mesmo dia, no dia 12 de junho. O pastor Vilarindo que celebrou nosso casamento. E foi tão profético.
aconteceram tantas coisas, mas teve uma que me marcou. Na hora da troca da aliança, a gente casou à noite, por volta das 8, 8h30. Aí casamos, trocamos as alianças, aí depois o pessoal veio cumprimentar e todo mundo começou a falar: nossa, amei a ideia de vocês. Eu, que ideia? De soltar a pomba. Depois que vocês trocaram a aliança, eu falei: pomba? Não fiz isso, não. Não? Na hora que a gente trocou a aliança, uma pomba apareceu e voou em cima da gente. A gente não viu, mas as pessoas viram e vieram testemunhar para nós. E nós demoramos muito para engravidar. Tivemos 2 perdas e eu confesso que bati uma preocupação, mas Deus tinha me dado uma promessa que eu seria mãe de um casal. Antes de eu conhecer o Carlos, Deus usou uma profeta para falar isso para mim. E assim que a gente se casou, eu lembro que eu ganhei um relógio de parede, eu coloquei na parede da minha cozinha. E do nada aquele relógio caiu, espatifou no chão, e eu fiquei olhando para aquilo. Aí o Espírito Santo falou comigo, e o Espírito Santo falou algo que eu nunca esqueci. Ele falou para mim: filha, as coisas na sua vida vão ser no meu tempo, e não no seu tempo. Então eu peguei aquela palavra e guardei. E passaram os anos, os filhos não vinham, e as pessoas perguntavam, e eu tinha aquela palavra guardada no meu coração. Eu sabia que na hora certa Deus iria fazer. E no dia do aniversário dele, depois de 5 anos tentando, nasceu o nosso primogênito, o Joel. E aí eu falo que ele orou mais do que eu, porque nasceu um menino ruivo e no dia do aniversário dele, sem planejar. Aí os anos foram se passando. Eu sempre quis ter mais de um filho, porque eu sou filha única, e é muito ruim ser filha única. Então, eu sempre quis ter mais, só que não vinha. E as pessoas perguntavam: quando é que vem o segundo? Quando é que vem o segundo? Aí eu comecei a falar. Eu falei: o segundo filho vai ser uma menina, ruiva, e vai nascer no dia do meu aniversário. Aí o pessoal olhou e ficou doido. Aí eu falava, eu confesso para os irmãos que eu falava... porque eu não aguentava mais as pessoas me perguntando. Eu queria ter mais filhos, mas eu não conseguia engravidar. Então, eu comecei a falar, né? Aí o pessoal olhava para mim e eu falei: Deus fez tudo isso para ele, por que não pode fazer para mim? Mas eu confesso que eu não acreditava muito. Aí, depois de 6 anos, numa das fases mais desafiadoras que a gente estava passando na nossa vida, do nada, eu engravido, do nada. E aí, meu Deus... Aí fui calcular a data provável do parto. Aí deu dia 9 de novembro. E eu faço aniversário dia 7 de novembro. Meu Deus! E aí a gente foi fazer o exame de sexagem fetal. Menina! Meu Deus! Aí eu falei para o Senhor, eu não vou facilitar as coisas. Se tiver que vir no dia do meu aniversário, vai vir, vai ser... Eu vou sentir as dores, eu vou tentar parto normal. E no dia 6 de novembro, a gente estava até no culto na igreja, na EBD, que a gente estava, era domingo. Eu comecei a sentir as dores. E a Manuela nasceu no dia 7 de novembro, no dia do meu aniversário, às 10h32 da noite. Aí a probabilidade disso acontecer 2 vezes... Eu não sou da área da exatas, mas se tiver alguém aqui da área da exatas e puder calcular essa probabilidade, eu acho que é bem pequeno. Mas foi o que Deus fez. E eu fiquei falando durante 6 anos. Isso nos chama a atenção em relação ao poder das palavras. Até as palavras, a Bíblia fala que Deus vai julgar até as palavras frívolas, né, que a gente fala. Então, as nossas palavras têm poder. E eu confesso que eu falava aquilo, eu nem acreditava. Porque, gente, qual que é a probabilidade disso acontecer? É muito pequena. Se eu engravidasse, eu já estava feliz. Se nascesse em qualquer dia do ano, eu já estava saltitante. Se viesse menino ou menina, eu estava realizada. E Deus fez exatamente como eu falei durante 6 anos. Aleluia. Então, Deus é fiel, não é? Eu fui para os Estados Unidos, voltei e meu ministério começou. A minha igreja é minha esposa e meus filhos. Eu tenho uma responsabilidade todos os dias, como a pastora falou aqui, Deuteronômio 6,
Em hebraico é Shema Israel. Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve, Israel. O seu teu Deus é o único Deus. Vocês precisam de ver cada coisa que eu arrumo para fazer dentro de casa, para isso se cumprir. Teve uma vez, estava uma confusão no almoço. Eu queria falar, eu não conseguia ser ouvido. E o Joel é uma pessoa muito agitada, ele é uma bênção. Ele estava bem agitado, eu não estava conseguindo controlar o ambiente. E aí o Senhor colocou bem forte no meu coração: Shema, Shema Israel. Eu falei assim, eu tenho vacilado nessa área. Eu preciso falar mais de Jesus aqui dentro de casa. Como? Como que eu vou falar de Jesus? Como que eu vou falar de Jesus para uma criança? Olha a responsabilidade. Nós temos uma igreja dentro de casa. Deus nos deu tanta responsabilidade e eu sou incapaz. Aí o Senhor me fez lembrar do cego. E eu vou contar uma história para vocês. Jesus ia passando por uma cidade, estava um homem sentado à beira do caminho. E ele ouviu que Jesus ia chegando e ele começou a falar: Jesus! Só que eu não falei retoricamente, eu falei com fé. Eu estava precisando de Jesus no meu lar. Estava precisando de que algo novo, do vinho novo, da sua manifestação de glória e poder, entrasse naquele ambiente ali, naquele lugar. Filho de Davi! Eu gritei mesmo. O Senhor não mandou a gente inculcar? Pergunta para o Joel, quantas vezes eu falo? Eu ensino etimologia para ele. De onde vem a palavra domingo? Às vezes nós não paramos para pensar, para perguntar. A palavra domingo vem do latim. Dies Dominicus, que significa dia do Senhor. E muitas vezes as coisas culturais estão encobrindo as verdades de Deus. Nós temos um dia da semana que é um dia batizado em honra ao Senhor, em reconhecimento que Ele é o Senhor. E às vezes nós não celebramos esse dia. Então às vezes o Joel fala: filho, amanhã, pai, amanhã é dia do Senhor. Dominicus. Então a gente vai usando a criatividade. Eu tenho um amigo chamado Pedro Said. Ele vai lá em casa, a gente joga FIFA. Deus me deu esse dom. É difícil ganhar de mim, é muito difícil, mas é Bíblia o tempo todo. Eu tento usar aquilo que Deus me deu para a glória dele. E você? E eu? Como nós um dia vamos chegar diante dele? E o Senhor vai perguntar: você fez? Você inculcou os seus filhos? Nós temos algumas reflexões aqui a respeito da palavra de Deus. Por falar em inculcar, eu ouvi, a gente conversa muito com algumas pessoas que conhecem cultura judaica. E uma vez eu ouvi, e eu nunca mais me esqueci, diz que toda vez que o filho passa na frente de um judeu que é fiel aos conceitos da Torá, ele olha para o filho e fala: Deus te abençoe. Eu te abençoo. Deus te abençoe. Pergunta para o nosso filho: quantas vezes eu falo para ele: eu te abençoo em nome de Jesus. E para minha filha: eu te abençoo em nome de Jesus e eu te amo. Inculcar é isso. No original do hebraico, inculcar é incisivamente, como se você pegasse um cinzel e ferisse aquela estrutura a ponto de fazer um buraco ali e gravar coisas. Nós vamos falar a respeito de princípios que estão na palavra de Deus, sobre o poder da palavra e sobre a maravilha, diga maravilha e mistério que é o casamento. Amém? Em Provérbios 30, Provérbios capítulo 30, aqui tem tanta Bíblia aberta, tem a da minha esposa, tem a minha, e é interessante, uma das coisas que eu mais admiro na minha esposa é que ela gosta de estudar a palavra. E às vezes eu estou estudando uma versão, ela está estudando em outra, e assim vai. Isso é um hábito tão bom, que se a gente deixar para estudar a palavra só quando a gente vem uma vez na igreja,
a gente acaba ficando desnutrido espiritualmente, não é verdade? Então ela fala, eu falo, e a gente tem um dom da língua, vai falando, vai ouvindo, e a gente acaba entrando na dimensão, porque o Senhor Jesus falou: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverem em mim, pedi ao Pai e vos será concedido. Agora em João ele fala: agora pedi para que a vossa alegria seja completa. Em Tiago está escrito: pedis e nada tens, porque pedis mal, para os vossos próprios deleites, para fazer guerras entre si. E aí eu comecei a pensar: será que eu estou pedindo no meu nome? É para mim mesmo? É para nós mesmos? Ou é para o nome do Senhor Jesus ser glorificado? Então vamos pedir nessa noite: Senhor, glorifica o teu nome na minha vida, em nome de Jesus. Provérbios 30, verso 18: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que eu não entendo. Então, mistério. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, e o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma donzela. Tem uma versão que diz: o caminho do homem com uma virgem. Você consegue entender como é que uma águia se inspira para se movimentar no céu? Como ela anda? Como ela se guia, como ela enxerga longe, como ela sabe que atravessando as tempestades, ela chega mais perto do sol e se distancia daquelas turbulências. É uma maravilha e é um mistério. Eu não sei se existe equipamentos suficientes para alcançar essa... Não sei se dá para colocar uma câmera nela, mas é esplêndido, é maravilhoso. Lá em Isaías 40 diz que: não sabe, não ouviste, o eterno Deus não se cansa e nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Os jovens se cansarão, os mancebos certamente se fatigarão, mas os que esperam no Senhor subirão com asas como a águia, correrão e não se cansarão. Dizem que a águia, ela fica parada no penhasco, e ela com aquelas asas que tem 2 asas imensas, ela não vai se esforçar muito, ela espera o vento bater, ela abre as asas e ela voa sem muito esforço. Muitas vezes o vento que está acontecendo na nossa vida é o vento que Deus colocou para a gente ir mais para cima, para a gente voar nas alturas e chegar mais perto de Deus. Se não fosse a pressão do vento, o avião não pegava, não decolava. Se não fosse a pressão interna de um submarino, ele também não aguentaria. São coisas maravilhosas e misteriosas. O caminho do navio no mar. Depois que ele passa, o rastro some. Como é que você vai seguir um navio? Hoje em dia é até mais fácil, né? Tem satélites por todo o Brasil, não, todo o céu do mundo, né? E tem sistemas que conseguem seguir, né? Conseguem vasculhar. Mas na antiguidade não era assim, não. Você alcançar um navio, para onde é que ele foi? Coisas misteriosas e maravilhosas. O caminho da cobra na penha. Se a gente pegar a tipologia, né? A cobra, a serpente, o pecado, a penha, Jesus, o santo, o eterno, santo, santo, santo. A cobra não era para nem estar na penha. Mas enfim, descendo um pouco ao nível mais literal, você não consegue ver o caminho da cobra na penha, ela não deixa um rastro. Teoricamente é meio estranho, né, de acompanhar isso, e é maravilhoso. E o caminho do homem com uma virgem, com uma donzela, somos eu e a minha esposa que vamos fazer o caminho. Nas situações mais difíceis que eu passei com ela, e às vezes eu ouço casais falando aqui também, as horas mais difíceis foram as horas que o joelho chegou perto do chão e ali ficou. E a pessoa, quando se ajoelha junto com seu cônjuge, é muito bom, né? Aí a gente vê no semblante do cônjuge a glória de Deus. E aí se cumpre o que está em Filipenses: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições conhecidas do Senhor teu Deus, com ações de graça e súplicas. E a paz que excede todo entendimento guardará as vossas mentes e os vossos corações.
Excede todo entendimento. Não tem explicação. Mas é nesse caminho misterioso e maravilhoso que Deus permite que às vezes passemos lutas, inseguranças, incertezas. Mas o importante é conhecer o caminho. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. E nós vamos falar bastante dele aqui, porque em Efésios 5:32, aliás, a carta inteira de Efésios, Paulo cita a palavra mistério, diga mistério, 6 vezes. Há cerca de 27 a 28 menções da palavra mistério no Novo Testamento, mas só no livro de Efésios, 6 vezes. É a carta, segundo os estudiosos da palavra de Deus, que mais fala a respeito da igreja e seu relacionamento com Cristo. A outra carta, que é chamada de carta irmã, a carta aos Colossenses, é a carta que exalta quem é Cristo. E usa também a palavra mistério, 5 vezes. O mistério que outrora esteve oculto foi revelado em Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Quer olhar para Deus? Quer entender Deus? Quer reconhecer Deus? Temos que olhar para Cristo. E o mais incrível, quando Paulo chega na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 32, depois de falar a respeito das obrigações do homem para com a sua esposa, para amar a esposa como Cristo amou a igreja. Meu Deus, então eu tenho que entender como é que Cristo amou a igreja. Para o homem entender qual o papel, para nós homens entendermos qual é o nosso papel e desempenharmos ele de uma maneira tal que a gente consiga dar exemplo para os nossos filhos, ser exemplo na sociedade e luz neste mundo que jaz no maligno. Se nós não conhecemos Jesus, nós estamos passando o nosso tempo aqui e não estamos sendo sal da terra. Interessante que Paulo fala, depois de várias explicações a respeito da sua submissão, a mulher tem que ser submissa ao marido. Gente, eu já ouvi falar de uma mulher que tombou no altar depois que ouviu que ela tinha que ser submissa ao marido. Por isso a importância de vir no dia da pamonha. Se eu não me engano, Pedro fala que as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas a amarem seus maridos. São as filhas de Sara. Não sei se é o dia da pamonha, se é o ministério de louvor que Deus te chamou, se é o ministério, com o irmão Marcelo, de visitar aquelas pessoas que estão se restaurando de vícios. Não sei qual é o seu ministério. Mas Paulo fala, grande é o mistério. E não falo de homem e da mulher, falo de Cristo, a igreja. Eu queria pedir uma gentileza para colocar uma imagem. Espera só um minuto, ainda não. Ah, então vai. Porque o homem tem essa incumbência, de amar a mulher como Cristo amou a igreja. Mas o que Deus espera de nós, mulheres, não fica abaixo disso. Todas as vezes que eu leio Provérbios 31, porque quando a gente pensa na mulher virtuosa, na mulher sábia, agora eu vou direcionar a palavra mais para as irmãs, para nós, a gente já lembra automaticamente do Provérbios 31. E todas as vezes, eu não sei se isso só acontece comigo, mas todas as vezes que eu leio Provérbios 31, eu choro. Gente, essa mulher é uma máquina. Olha o tanto de coisa que ela faz. Ela acorda cedo, ela dorme tarde. Quer dizer, a Bíblia fala que essa mulher nem dorme, porque a lâmpada dela fica acesa de noite. Ela nem se preocupa quando chega alguma situação adversa, como o inverno, misericórdia, o inverno, porque já tem casaco para os filhos prontos, ou seja, é uma excelente mãe, aquela mulher assim, nota 1000, e cuida do marido, e trabalha fora, e trabalha dentro, e ela se veste bem, a mulher deve ser bonita ainda por cima. Então você lê aquele Provérbios 31, gente, eu não sei quanto a vocês, minhas irmãs, mas eu quase que entro em depressão, porque você olha para Provérbios 31, aí você olha para você e você fala, misericórdia, o que eu vou fazer? Ô Senhor, me ajuda, E eu, meditando em Provérbios 31, Deus voltou o meu olhar, logo no comecinho, ali no versículo 10.
Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa do que rubis. Agora pode colocar, meu irmão. E quando eu comecei a ler, o Espírito Santo me prendeu nesse versículo, no versículo 10. E eu fui estudar a questão do rubi. Fui fazer uma pesquisa sobre o rubi. E eu achei uma curiosidade muito interessante. Que o rubi, ele é uma das pedras mais valiosas e raras do mundo. Conhecido por sua cor vermelha intensa, alta dureza, perdendo só para o diamante, e brilho intenso. E olha olha que interessante o que eu encontrei. Você sabe como que a gente consegue diferenciar um rubi autêntico, natural, de um artificial? Eu achei isso assim, quando eu li isso, eu falei, Deus, obrigada. Porque o rubi natural, ele contém imperfeições. O rubi artificial, ele é perfeito. E olha que interessante. Essas imperfeições, elas são chamadas de asterismos. E o que é um asterismo? O asterismo é um fenômeno óptico, visível quando a luz reflete na pedra e torna essas imperfeições uma espécie de estrela. Vocês conseguem ver? Então, olha ali na televisão que dá para ver melhor, quem estiver aqui na frente. Aqui dá para ver um pouco. Isso daqui é um asterismo. E é isso daqui que caracteriza uma pedra natural. E tem um jeito de você lapidar o rubi, que é encabochão, o nome da lapidação, que faz com que esse asterismo fique ainda mais visível. E isso agrega valor ao rubi. E olha o que Deus falou para mim. Que as nossas imperfeições... Porque uma vez eu me cobro muito. Acho que as mulheres têm essa tendência, né? A gente se cobra muito. E o Senhor uma vez falou comigo, filha, você não precisa ser perfeita, você precisa ser moldável. E eu entendi que quando a gente entrega para Deus as nossas limitações, as nossas imperfeições, Senhor, eu não consigo ser uma boa mãe. Eu não consigo dar tanta atenção para os meus filhos, mas eu sei que eu preciso dar. Mas eu não consigo. Vim de uma criação difícil, não recebi muito, eu não sei como fazer. Aí você entrega para Deus, aí sabe o que Deus faz? Ele lapida, para que o seu asterismo brilhe. E a sua fraqueza nas mãos de Deus, mulher, Ele pode transformar numa coisa bela, numa coisa que agrega valor. Numa coisa que a gente nem vai entender porque a glória dele, é Ele que faz na gente, é Ele que nos lapida. E quando Deus começou a ministrar essa palavra no meu coração, eu comecei a ler Provérbios 31, eu não fiquei mais deprimida. Eu comecei a ler Provérbios 31 com outro olhar, com o olhar do Senhor. É como se Deus falasse comigo, filha, entrega tudo para mim que eu faço isso daqui em você. E não vai ser você, vai ser eu. Porque é dele o trabalho. O nosso trabalho é confiar. E eu queria fazer aqui um ato profético, porque eu sou dessas. Eu até falei com o pastor Silvio, né? Eu falei, pastor, eu nunca preguei junto com meu marido. Às vezes eu prego quando eu sou convidada, às vezes ele prega, mas nós dois juntos, a gente nunca pregou. Aí o pastor Silvio, não, mas tem que ser os dois, porque eu queria fazer o seguinte, não, deixa ele pregar, porque ele fala melhor do que eu, e aí no final eu faço aqui um movimento profético, porque eu sou dessa. Aí o pastor Silvio falou, não, tem que ser os dois, então eu vou fazer um movimento profético no meio da pregação. Então, mulher, pode ficar sentada aí, no seu lugar mesmo, e a gente, quem está com a Bíblia, abre aí em Provérbios 31, a gente vai ler esse capítulo. E isso vai ser uma profecia nas nossas vidas. Porque nenhuma de nós é perfeito. Mas o nosso Deus é. E aquilo que a gente está precisando aprender, precisando melhorar, eu tenho um monte de coisa para melhorar.
Mas o Senhor, Ele é capaz de nos ajudar. E esse capítulo daqui é uma profecia para nós. É tudo aquilo que Deus pode fazer em nós. Eu gosto muito daquela... virou quase que um jargão, mas eu gosto. Que fala, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Então, minhas irmãs, Provérbios 31 é tudo que Deus pode fazer na nossa vida. Então, recebe aí, vamos ler juntas? Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubis. O marido tem plena confiança nela, e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Recebe isso, minha irmã. Em nome de Jesus, eu também recebo, Senhor. Ela adquire lã e linho, e com alegria trabalha os fios com as mãos. Oh, glória! Como navio mercante traz alimentos de longe, levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família e planeja as tarefas do dia para suas servas. Ela vai examinar um campo e o compra. Com o que ganha, planta um vinhedo. É cheia de energia, é forte, é trabalhadora. Glória a Deus, minha irmã. Às vezes a gente se sente tão cansada, não é verdade? Pois olha o que Deus está falando aqui para nós. Deus está dando energia, força. Deus está fortalecendo as nossas mãos para o trabalho e nos dando alegria. Versículo 18, dá um glória aí, minha irmã. Glória a Deus, recebe essa palavra. A gente não vive pelo que a gente vê, a gente vive pelo que a gente crê, amém? Certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos. Sua lâmpada permanece acesa à noite. Olha Deus avivando os casamentos. Suas mãos operam o tear e seus dedos manejam a roca. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Quando chega o inverno, não se preocupa, pois todos em sua família têm roupas quentes. Faz suas próprias cobertas e usa vestidos de linho fino e tecido vermelho. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Faz roupas de linho com cintos e faixas para vender aos comerciantes. Veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Nós não seremos ansiosas, minhas irmãs. Nós não seremos ansiosas. Nós vamos olhar para o futuro e vamos nos alegrar, porque nosso Deus já está lá e Ele está lá nos esperando para um futuro bom, amém? Quando ela fala, as suas palavras são sábias. Recebe sabedoria do alto, minha irmã. Eu também recebo, Senhor, em nome de Jesus. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e o seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas não, isso daqui é você, marido, que vai falar para sua esposa. Homem de Deus, varão do Senhor, olha aí para sua amada. Vem falar para mim, amor. Vem cá. Eu estou fazendo ato profético, mas é para mim também. Você que vai conduzir os homens agora a falar isso para suas amadas. Está aqui, Há muitas mulheres virtuosas neste mundo. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre. Mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada, elogiada. Recompense-na por tudo o que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. Dá um abraço aí na sua amada. O casal aí deu exemplo, ele deu um beijo. Muito bem, irmão. Isso aí. Então, isso é uma profecia para a nossa vida, amém?
Porque nenhuma de nós é perfeita, mas a gente não precisa ser. Olha aqui a beleza de um rubi natural, uma pedra que não é artificial. Ela contém imperfeições, mas essas imperfeições, elas agregam valor na nossa vida. E eu declaro aqui para nós, que Deus vai transformar os nossos pontos fracos nos nossos pontos mais fortes. E a gente vai brilhar para a glória de Deus ser manifesta em nós, amém? Oh, glória! Dá um glória aí, gente, me ajuda! Amém, amém, amém. Eu profetizo em nome de Jesus saúde. Saúde na mente, saúde na alma, saúde no corpo físico. Que todo espírito contrário ao Espírito de Deus, toda mente que esteja travada por algum trauma na infância, por algum trauma adquirido de alguma forma, em nome de Jesus, a palavra de Deus é poderosa para resolver qualquer tipo de problema, para trazer saúde aos ossos. Mas, como disse o salmista, enquanto eu me calei, os meus ossos. A palavra de Deus também fala que a boca do profeta, quando menciona a palavra, é como o fogo que queima, é como o martelo que esmiuça a penha, que esmiuça a pedra. Olha o poder da palavra. Nós estamos falando aqui de coisas maravilhosas e de coisas misteriosas. Estamos falando de Cristo, ao mesmo tempo estamos falando do homem. Estamos falando da igreja, ao mesmo tempo falando da esposa. Estamos falando de cônjuge, de relacionamento terreno. Uma das frases mais chocantes que eu já ouvi num gabinete foi o seguinte: eu ainda era solteiro. A pastora Noemi olhou para mim e falou assim: a hora que você encontrar sua mulher, o seu lar vai ser retrato do céu. Eu falei: hã? Que responsabilidade! Apocalipse capítulo 19. Cristo vivendo eternamente com a sua esposa, sem pranto, sem sofrimento. Que visão maravilhosa. O Senhor, quando Satanás, ele quis ser igual a Deus, a Bíblia fala em Ezequiel 28 que ele habitava no Éden. Já pegaram essa? Ele habitava no Éden, sob as pedras afogueadas. Procura lá se você quiser depois. Ezequiel capítulo 28. O profeta está profetizando para o rei de Tiro, para o príncipe de Tiro. E quando ele falou que queria ser igual a Deus, nós sabemos a história, ele caiu. E quando Deus tirou Satanás do Éden, ele colocou o homem à sua imagem e semelhança. Muitas das nossas dúvidas, muitas das nossas fraquezas e da timidez que habita, que se instala dentro da gente, é que a gente não sabe o poder que a nossa palavra tem. Estamos falando de Cristo. Paulo escreveu aos Efésios: falo de Cristo e da igreja. Esse é um grande mistério, o que nós falamos dentro de casa. Podemos imitar o céu? Vamos até o céu? Vamos até onde o reino de Deus estava se manifestando nas eras criativas? O que havia na era criativa, segundo Gênesis? Havia fé, diga fé, e elogio. Louvor é elogio. Quando o Senhor, a primeira coisa que foi feita pelo Senhor, foi feita pela palavra. E ele disse: haja. Então, quando ele falou, ainda não existia. Esse é o grande problema do cristão. Não entender que o Senhor Jesus, ele se impressionava com estrangeiros, até com militares do Império Romano, quando eles viam que neles havia fé. Se eu não preciso entrar na minha casa, eu não sou digno, basta uma palavra sua e o meu servo será curado imediatamente. Não se viu em Israel uma fé igual desse estrangeiro. Fé. O que nós temos falado dentro de casa. Então havia fé, diga fé. Fé e elogio. Muitas vezes a ansiedade não é só a mulher que pode, né? O homem também precisa entrar nessa dimensão de entender que nas suas imperfeições, como Paulo falou, digo fraco, eu sou
forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu sou um vaso de barro, mas a excelência é o que entra dentro do barro, o que entra dentro do vaso. Então o Senhor colocou o homem no Éden, a sua imagem e semelhança, e hoje nós estamos na era da salvação, na era da graça, com o Espírito de Deus dentro de nós. Então, precisa falar mais claro que isso? A imagem de Deus está impregnada em nós, o Espírito de Deus entrou na gente. O noivo, a gente vai falar de noivo, vai falar de Cristo. O noivo, na antiguidade, no casamento judaico tradicional, ele chega para a esposa, ela se afeiçoa com ele, e ele se afeiçoa com ela, e o pai do noivo está ciente, e ele deixa um presente para ela. Pode ser em serviço, como Jacó prestou 7 anos de serviço, depois mais 7. Pode ser algo precioso. O que o Senhor colocou dentro de nós como penhor, que é a garantia que a gente pode, se precisar, entregar uma instituição financeira para receber algo em troca, ou para receber um dinheiro e depois resgatá-lo. O Espírito, o Senhor colocou o Espírito dentro da gente. Se há algo precioso dentro de nós que nós não podemos perder, é o Espírito Santo. E todos os dias, na nossa ansiedade, na nossa luta, nós temos problemas, temos desafios, temos tarefas, temos metas. E se deixar no final do dia e nós não olharmos para Cristo e vermos o seu exemplo, nós perdemos a oportunidade de elogiar. Que almoço gostoso. Puxa, essa mesa estava tão bonita. Às vezes falta na correria do dia a dia. Cada dia que o Senhor fazia algo, ele se louvava. Ele viu que era bom. E quando ele criou o homem e criou a mulher, ele viu que era muito bom tudo que ele havia criado. Diga à pessoa que está ao seu lado: você é uma bênção de Deus na minha vida. Você é uma bênção de Deus na minha vida. Depois que essa mulher entrou na minha vida, eu nunca mais vou ser o mesmo. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus. Então as nossas palavras têm que ser, nós temos que ser imitadores de Cristo. E aproveitando aqui que o meu marido falou sobre a importância do elogio, eu quero perguntar para você, minha irmã, o que você mais admira no seu marido? E eu também quero perguntar para você, meu irmão, o que você mais admira na sua esposa? O que eu mais admiro no meu marido, e ele sabe disso, é que nesses mais de 15 anos juntos, meus irmãos, eu nunca vi esse homem aqui desistindo de absolutamente nada. Ele simplesmente não desiste. Ele, de fato, ele tem muita fé e constância. E me chama a atenção que o mundo pode estar desabando, inclusive eu. Mas parece que quanto maior o desafio, mais a fé desse homem aumenta. E isso é louvável. Isso se chama perseverança. E o que é perseverança? Perseverança é a capacidade de não desistir. No grego, a palavra perseverança é upomone e significa permanecer firme sob circunstâncias difíceis. Lá em Tiago 1:12 está escrito: bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual Deus prometeu aos que o amam. Romanos 5, verso 3. E não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E essa passagem de Romanos, ela revela uma chave espiritual muito poderosa. Aqui nós podemos entender que a tribulação, ela é como se fosse aquele ponto do caminho que você tem duas escolhas. Quando toda vez que você estiver em tribulação,
qualquer área da sua vida, inclusive no casamento, você se veja nesse ponto. E você tem duas opções, você tem dois caminhos, e eu vou te apresentar esses dois caminhos. O primeiro caminho, você pode escolher perseverar. Se você perseverar, você vai ter um caráter aprovado. E nisso, qual que é a colheita? A esperança. Mas você também pode optar por um outro caminho. É a escolha. Você pode desistir. Se você desistir, você vai ser reprovado. Você vai ter um caráter reprovado. E vai produzir desesperança ou então incredulidade. No grego, a palavra esperança, ela é elps, e significa uma crença firme em um futuro positivo. Já desespero, no grego, é aporia, que significa longe do caminho. Meus irmãos, quando Deus me revelou isso, eu entendi um monte de coisa na minha vida e problemas que eu estava passando. Que Deus usa as pessoas para nós. Às vezes pessoas de fora, às vezes pessoas que não são nem da igreja, pessoas até de outra religião. E eu nunca esqueci um dia que a minha sogra virou para mim. Minha sogra é muito católica, eu falo que ela é crente, mas ainda ela não sabe disso. Ela é uma católica crente, porque ela lê a Bíblia. Ela é uma mulher de fé. E ela falou para mim, ela me deu uma puxada de orelha. Ela falou: Mari, às vezes você parece que não tem fé. Aí aquilo mexeu comigo. Eu falei: o que é isso? Eu falei: Deus, o que é isso? E eu fiquei orando vários meses em cima disso, porque aquilo me incomodou. E, de fato, durante a minha vida, eu optei pelo caminho de desistir de várias situações. Só que quando a gente vai para a desistência, é uma semente que a gente está lançando e vai produzir uma colheita. E a colheita da gente desistir, ela é a incredulidade, é a desesperança, é você ficar longe do caminho. E aí isso vai se tornar um círculo vicioso, porque quanto mais você desiste, mais você vai querer desistir. É uma roda. Porém, o contrário também é verdadeiro. Quanto mais você persevera, mais você consegue perseverar. E aí o Senhor falou para mim, me lembrou de coisas na minha vida que eu desisti. Pequenas coisas, meus irmãos, mas é uma semente, porque é espiritual. E eu me arrependi, eu falei: Deus, eu entendi. E eu não quero mais ter essa colheita na minha vida. Aí o Senhor falou: então, agora você vai ter que perseverar. E a perseverança a gente pode desenvolver. É como um músculo, é a paciência. E a gente consegue desenvolver isso. Porque ela não surge do nada, como eu falei. Porém, a gente tem que escolher. Como eu falei, está passando por tribulação? Escolha. Ou você desiste, ou você persevera. São essas duas opções. Se você desistir, você vai ter uma colheita. Se você perseverar, você vai ter outra colheita. Quantos aqui desistem de desistir? Fazem que nem eu, aprendem. Né? Amém, minha irmã? Deus ele nos puxa a orelha, mas é para nos ensinar. Então, não desista, por mais difícil que esteja. Se você tomar a decisão de perseverar, você vai conseguir perseverar mais. E isso é em várias áreas da sua vida. Em várias áreas, amém? É isso. Eu não sou perfeito. Eu gosto muito de uma frase do pastor Silas Malafaia. Uma vez ele falou uma coisa interessante, né? Se você andar comigo, bem pertinho de mim, você vai descobrir que eu sou melhor que você em um monte de coisa. E você vai descobrir que você é melhor do que eu em várias coisas. E eu queria parafrasear. E aqui quero abrir um momento de divisão que houve entre mim e minha esposa, abrindo um tópico que a gente vai caminhando aqui para o fim dessa exposição, que glorifica o nome do Senhor. Que, voltando lá no Éden, nós vamos ver a raiz, né? O significado etiológico, né? Chique, né? Falar assim, né? A raiz, né?
De onde vem essas... Você gosta de ver serpente? Eu não gosto. Nenhum animal gosta. Você vai olhar na Bíblia, está lá. Ela é motivo de muitas coisas que nós entendemos na vida, que nós não gostamos, nós vemos, nós identificamos. Pode olhar no Éden, lá aconteceu, lá está a raiz de todos os problemas. E a principal raiz dos problemas que nós vemos hoje são as 4 divisões. Já eu falo o que aconteceu. E eu me arrependi. E uma coisa que eu estava fazendo, que eu não estava fazendo, e a Mari brigar comigo. Eu acho legal isso. Não foi uma mulher no livro de Daniel que falou para o seu marido: olha, tem um cara ali que decifra sonhos, chama ele lá. Acho que você está no meio rascado, hein? De vez em quando a gente tem que ser... De vez em quando não, sempre a gente tem que ser humilde. Deus colocou uma mulher, Ezer. A palavra Ezer, auxiliadora, não é de somenos. A palavra Ezer é utilizada para Deus mais de uma centena de vezes para mostrar que Deus é Ezer em batalhas, Ezer em estratégias. Até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Deus colocou uma pessoa de guerra do nosso lado. E o duro é quando essa pessoa de guerra vira contra a gente, vira um negócio ruim, né? Aí tem que orar. Às vezes é o próprio Deus que está usando essa força, essa tenacidade que a mulher tem, essa perseverança, para te abençoar, para me abençoar. E eu reconheço isso. Quais são as 4 divisões? Adão! É claro que Deus sabe onde que Adão estava, né? Se escondeu. Então, é o primeiro efeito do pecado, efeito noético. No grego é a alma, mente. O homem, ele vai se afastar de Deus quando ele peca. Uma vez eu falei para um amigo meu, eu falei: cara, eu estou ajudando a abrir uma igreja, estou ajudando no ministério de louvor de um homem que Deus usa. Quando dá 1h da manhã, ele revela a sua vida inteirinha. Vamos lá. E ele fala de Jesus, tem batismo com o Espírito Santo, tem curas. Hein? Nunca foi lá. O que estava acontecendo? Não queria ir lá por quê? Porque estava fazendo coisa errada. Como Deus não esconde da gente, e Deus não faz nada sem mostrar aos seus servos, Deus me mostrou em sonho. Foi triste. E Deus falou para mim: vai lá e fala para ele que eu te mostrei. E depois mandou pela segunda vez: vai lá e fala para ele que eu vou restaurar ele. Depois que ele ficou viúvo. Porque Deus levou a mulher dele, uma mulher de fé. Então a primeira divisão: o pecado distancia o homem de Deus. Recomendações da palavra, que é para agora, não é para amanhã. E aqui tem alguns exemplos. Eu entrei no prédio uma vez, acho que a minha esposa estava junto, tinha uma menina reclamando: gente, acabou a água, mas pelo menos não acabou o Wi-Fi. Está conectado no mundo? Na hora o Espírito Santo falou assim: e você está conectado no Senhor? A primeira vez que o Senhor Jesus Cristo se distanciou do Pai, Ele estava na cruz, quando Ele se fez pecado em nosso lugar. Nunca em toda a eternidade o Senhor Jesus se distanciou dele. E há quem diga que ele suou com sangue, aquela hematidrose, né? Porque ele sabia que pela primeira vez ele ia se distanciar do Pai. Quebrou a unidade. Porque muitas pessoas morreram naqueles lugares onde eram jogadas feras, onde as pessoas eram assassinadas, morreram cantando, louvando, felizes, glorificando o nome do Senhor. Eu creio que o Senhor não estava com medo da cruz. Ele estava com medo não, ele sentiu na pele, nas suas emoções, porque ele estava se afastando do Pai pela primeira vez em toda a eternidade. E às vezes algumas pessoas não percebem. Eu gosto do exemplo dos pais de Sansão. Eles ainda não eram pais, mas ela não foi sozinha, crendo para casa. Ela falou: vem, meu marido, vem ver o que eu já vi. Mulheres que lutam pelos seus maridos, vem. E o maravilhoso: qual é o seu nome? Porque pergunta se é maravilhoso. E o anjo, eu creio que era a presença do Senhor, subiu e levou o sacrifício de gratidão. Mulheres sábias que Deus colocou ao seu lado, homem, para cobrar você. Ora mais, leia a Bíblia, fala da palavra de Deus, porque você é um homem de Deus, amém? Wi-Fi, água, não pode até faltar, mas não pode faltar a conexão
com o Senhor, eu tenho que ser batizado. Eu tenho que ser batizado. Eu não fui batizado no Espírito Santo, então me dá esse dom, Senhor. Me dá esse... Estevão, homens, vocês, como fizeram no passado, Estevão está falando em Atos 7, vocês têm resistido ao Espírito Santo. Há quem diz que não, salvo uma vez, sempre salvo. A soberania de Deus é irresistível. Está lá em Atos 7. O homem pode sim resistir ao Espírito Santo. Para de resistir. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais. Faz assim, ó. Tessalonicenses, há quem diga que a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, depois de muitos anos do primeiro encontro que ele teve com Deus, lá na estrada para Damasco, ele fala o quê? Não apagueis o Espírito. O profeta do Antigo Testamento, ele fala: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Fala assim: me aviva, Senhor. Não deixa se apagar em mim. Hebreus, o grande pregador, Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, chamado na Inglaterra, ele vai falar sobre o que está escrito em Deus. Pessoas que tiveram experiência com o dom de Deus, testemunharam o Espírito Santo, tiveram contato com a palavra de Deus, se afastaram. Quando eles se afastaram, caíram. Não tem mais outro caminho, não tem como crucificar Jesus de novo. E o escritor de Hebreus também fala: não deixar de congregar, porque aquele grande dia se aproxima. O dia do Senhor, o grande dia do Senhor. Ele é o dia do Senhor no sábado, porque é o dia que se comemora a criação, mas ele também é o dia do Senhor no domingo, como diz a tradição, como está escrito na palavra. No dia do Senhor ele apareceu, no dia da sua ressurreição, onde se comemora a sua salvação. Outro segundo, social, a questão social. Senhor, o único homem que pode falar: foi a mulher que tu me deste, é Adão, né? Foi a mulher que tu me deste. Ah, não, a mulher foi a serpente. Aí as questões sociais das pessoas não assumirem suas próprias culpas vão distanciando as pessoas da congregação. Culpamos os outros, deixamos de congregar. Foi você, o melhor é ajoelhar e fazer como Jeremias, de se queixar, de que se queixais o homem? Dos vossos próprios pecados, lá em Lamentações. A terceira divisão, natureza, passou a produzir abrolhos, né? Ervas daninhas e espinhos, o que nos representa dores, obstáculos e o suor para conseguirmos o pão de cada dia. Foi fácil a sua semana? A minha não foi, não. Mas etiologicamente, ou seja, a raiz de todas as coisas está lá. A gente, para receber aquilo que Deus quer colocar, o pão de cada dia, nós precisamos da força e precisamos da perseverança, que a minha esposa acabou de falar. Precisamos elogiar, glorificar a Deus, em tudo dai graças, quer comamos, quer bebamos, tudo fazei para a glória de Deus. Mas nesse mundo tereis aflições. Tem o lado A, mas tem o lado B. E a quarta divisão é a interna. Ela já está lá em Romanos 7. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Paulo falando: aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Essas 4 divisões estão presentes todos os dias. Aos poucos a gente se distancia. Política distancia muitos homens, muitos amigos, irmãos, familiares. Olhamos para Jesus. Tinha um cara que era zelote na turma dele. A dimensão da igreja, do chamado da igreja, é muito maior do que a gente imagina. Tinha um zelote que estava louco para tirar a espada e dominar o Império Romano, e Cristo se manifestar como Messias e reinar na cidade. Não era assim que eles queriam? Mas Jesus ensinou que é de outro jeito. Tinha um lá que cobrava impostos, era o traidor, era um publicano. Ele podia ser odiado pelos demais. Não, quando nós nos aproximamos de Cristo, as nossas diferenças, né, desse mundo secular, elas vão ficando em segundo plano. E eu passo a amar o meu irmão, entender por que ele pensa diferente. E as divisões sociais e os preconceitos, quando a gente olha para Cristo, ouve a palavra dele e o segue, não causam mais divisões entre a gente. Pelo contrário, eles vão trabalhar para o reino de Deus. Ele vai aparecer ressurreto
para esses aí. E eles vão se tornar mártires, eles vão se tornar testemunhas do poder de Deus que transformou eles. E até hoje a igreja existe na terra. Edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Promessa do Senhor. E para terminar, a gente podia falar tanta coisa. Eu fiquei pensando, né? Vamos passar do horário. Passamos um pouquinho, com a autorização do pastor Silvio. Muito obrigado pelo convite. O senhor é uma bênção na minha vida. O senhor é a sua esposa. Vocês, meus pastores, são uma bênção. Vocês, meus irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Mistério. Quando Adão dormiu, quando ele adormeceu, o Senhor foi lá e tirou da costela. Eva, vida. Quando o Senhor Jesus adormeceu na cruz, não foi a morte que o derrotou. A ti entrego o meu espírito, Senhor. E aí um soldado vem e coloca uma lança na sua costela, simbolizando o nascimento da igreja. Eis que vos digo um grande mistério, e não falo sobre homem e mulher, falo sobre Cristo e a igreja. O melhor lugar que nós poderíamos estar plantados para ficar é aqui. No casamento judaico, o homem, quando se faz um vínculo com a sua noiva, ele já tem os compromissos de casados, mas não com todos os direitos. E ele vai para a casa do pai. Por quê? Ele vai juntar um dinheiro, ele vai arrumar o cômodo, ele vai ficar lá. E a hora que o pai falar assim: meu filho, está na hora de você casar. Aproximadamente 10 a 12 meses depois. E o Senhor Jesus falou aonde? João 14. Ele disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes no Pai e também em mim, senão vos teria dito. Vou para a casa do meu Pai. Nós já estamos aliançados com Cristo. Já temos direitos. Já temos anel na mão, já temos sandálias nos pés de filho, já temos as vestes. Precisamos usar. Precisamos ser bênção. Porque ele fala assim: e eu voltarei para vos buscar, e os levarei para que onde eu estiver, vós estarás comigo também para sempre. Casamento é a união indissolúvel do homem com a mulher. Macho e fêmea fez, crescei e multiplicai-vos. E o casamento é indissolúvel porque ele representa Cristo e a igreja para sempre, vivendo em toda a eternidade. Por isso não aceite conselhos de pessoas que não conhecem a palavra. Não aceite pessoas que te levem para o mau caminho, que façam com que o seu coração se esfrie. Eu, para casar com a minha esposa em comunhão universal de bens, eu tive que fazer uma escritura. Dá mais trabalho fazer as coisas segundo a palavra de Deus? Dá, mas o caminho é estreito, mas ele me leva à vida eterna. E o oficial do cartório falou assim: olha aqui, quero dar um conselho para vocês, com as suas cãs, com a sua experiência e com um sorriso, com autoridade, que ele podia falar para a gente, que provavelmente ele era casado muito bem, há muito tempo. Ele falou assim: nunca durma brigado um com o outro. Lá em casa a minha esposa sabe, eu ligo luz, ela dorme num instante, mas eu fico a noite... Ele não deixa dormir não, olha, ele acende as luzes do apartamento todo, acorda os meninos todos até a gente ligo música, aqui ninguém vai dormir brigado. Uma das maiores brigas que a gente teve, eu quando era solteiro, tive uma brilhante ideia de reduzir meu dízimo. Não, vou dar um pouquinho menos aqui. E eu fui lá e perguntei para uma irmã de oração, que era de oração, ela falou: e aí, posso fazer assim? Eu vou contar o que ela me falou. O pastor não me deu nenhuma orientação aqui, tá? Ela falou: onde você está dando seu dízimo? Eu estou dando para uma irmã que ora por mim, lá a 1000 quilômetros de distância. Está errado, é na casa do tesouro. Eu falei: epa. Pergunta se eu colhi. Claro. Liguei para um advogado, pedi para ele fazer a carga do processo, entrar com a apelação. Ele não entrou. Eu perdi uma ação. Ganha. Até hoje eu clamo, eu jejuo, eu oro, mas teve uma diferença na minha vida. Está aqui do meu lado. Você não devolveu o dízimo. Mas se eu devolver, como que eu vou devolver? Você não devolveu o dízimo, nós estamos em pecado.
Gente, é porque eu me converti na Universal. E eu falo que pastor ama receber a ovelha da Universal. Porque já vem liberto dos demônios, dizimista fiel. Aí um dia eu conversando com um pastor no shopping. Eu gosto de ir no shopping, viu, pastor? Você nunca precisou ir comigo no shopping, né? Mas eu fui e ele falou assim, abre Apocalipse. Ladrões não entram no reino de Deus. Em que me roubais? No dízimos e nas ofertas. Eu falei, meu Deus. Eu como jurista, eu sei interpretar, né? Exegese, tira do texto. E eu falei assim, eu clamei, eu me ajoelhei. Aí um dia Deus colocou um cara da inteligência, pastor Márcio Fernandes, pastor da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, lá em Planaltina. Meu amigo, porque amigo meu é o que fala a verdade. E ele um dia, como com muita sabedoria. Porque eu falei durante 12 anos, não adiantou não, viu, minhas irmãs? Mas eu orei. Eu endureci meu coração. E eu fui sofrendo cada vez mais. Mas graças a Deus, que as suas misericórdias são a causa. Um dia, de uma maneira irresistível, eu senti aquele ímpeto. Depois de pessoas carinhosas e sinceras, pastores, homens de Deus, que são como os amigos do noivo. O amigo do noivo, a alegria dele é ver a noiva se encontrar com o noivo e eles casarem. Eu quero ver você cumprindo a palavra de Deus, Carlos. Eu conheço gente que começou a devolver o dízimo e a vida dela se transformou. É claro que eu comecei a devolver o dízimo no primeiro domingo. Falei, Senhor, está aqui. Me ajuda. Nunca faltou um centavo. Pela misericórdia. Paguei juros. Eu fiz curso de economia. Eu tive aula no FMI, com o pessoal do FED. Eu sei o que é uma economia destruída pelo devorador. Mas eu falei também, eu sei o que é um homem e uma mulher que se converte ao Senhor, que vão aos pés dele e se arrependem. Num casamento, o Senhor Jesus falou assim, coloca águas dentro de uma talha. Ele estava ensinando obediência aos seus discípulos. A dinâmica do casamento do Caná, da Galileia, não era quem era o noivo, nem quem era a noiva. Não tinha o nome deles. Eram os seus discípulos que aprenderam logo no início, os que já andavam com ele, que a obediência faz o milagre acontecer. Fui fazer a matrícula do Joel. No jiu-jitsu, a mulher botou a mão na cabeça. Eu falei, o que foi? Nunca vi isso. Eu falei, o quê? O kimono está de graça. É a primeira vez que eu vejo. Aí eu comecei a ver. A Manu nasceu, a médica olhou. Eu vou fazer um desconto. Achatou. E até hoje, pastor Silvio, a gente tem visto. Eu não sei se tem alguém nessa situação, mas eu e a minha esposa, nós somos sincera mesmo. A gente é sincero. E para quem pergunta, a gente fala, muda. Muda, porque a gente bota a cabeça no travesseiro, dorme tranquilo. E a gente anda pelas águas muitas vezes, não é verdade? Mas o Senhor tem feito tanta coisa. Eu estava dando aula num cursinho. E aí a Mari, vai na oração. Na primeira semana de oração, aquela multa de 80 mil reais. Eu não fiz nada de errado. Eu declarei tudo. Se tem contador aqui, eu mostro minhas contas. Naquela primeira semana, saiu uma decisão do CARF, em última instância. 7-1, que é um número bonito, né? Vencemos. Foi anulada a cobrança do imposto. E aí são muitos testemunhos. Mas o importante é que naquele dia, vai ter, Mateus 25, vai ter gente dormindo. Um vai ficar e o outro vai subir. Um vai estar trabalhando, um vai ficar, o outro vai subir. Na mesma hora do dia, pessoas de vários lugares do mundo. Alguns vão estar prontos para ouvir o grande chamado. Eu falei, eu não quero que o amor ao dinheiro, ou que a falta de fé, ou a minha desobediência, me faça ficar aqui, não. Porque eu amo o Senhor Jesus, aquele que me salvou, que me tem dado vida em abundância, e me deu essa mulher maravilhosa para ficar no meu ouvido. Eu também fico no dela, e graças a Deus até hoje estamos aqui por orientação de Deus. Muito obrigado, meus pastores, pela oportunidade. Muito obrigado pelo convite, que Deus abençoe todos vocês. Obrigada. Queria pedir para que nós fiquemos de pé. Só um parêntese, que eu acredito que a gente vê nas pesquisas que um dos principais causas de divórcio é a questão financeira, que realmente mexe muito com o casal. E a gente passou por isso. Uma questão assim bem... Não pelo divórcio. Não, mas a questão da dificuldade financeira muito grande.
E a gente passou, né? E a gente sabe o que é. Até teve um testemunho aqui de uns irmãos que falaram de umas perdas. E é muito difícil quando você passa por uma questão assim. Só que o Senhor tem nos dado livramento atrás de livramento, vitória atrás de vitória, depois que a gente se alinhou em obediência, né? Porque a gente serve a um Deus de princípios. Então, eu não sei como é que está a questão do dízimo na vida de vocês, mas a Bíblia, ela é clara em relação a isso. Então, faz prova do Senhor, faz um teste com o Senhor, dá o dízimo e vê se a sua vida não muda. A nossa vida mudou. A gente ainda tem um testemunho muito grande que está se concretizando. Eu creio que um dia a gente vai contar. Mas faz prova com o Senhor. Começa a devolver o dízimo e vê se as coisas não vão mudar na sua vida, se não vai aparecer favores do nada, assim. Faz um teste com o Senhor. Amém? Porque se Deus fez na nossa vida, Ele faz na sua também. Aquele grande pregador viveu até os 99 anos, o Billy Graham, tem um livro de devocional dele, ele fala assim: me fala como que é você com a sua carteira, que eu vou dizer como é que é o seu relacionamento com o Senhor, né? Você pode dizer para o dinheiro: você é meu, eu não sou seu. E Paulo falou: passei por tantas situações, né? Mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós, como profetas do Senhor, nós estamos aqui para testemunhar que Deus é fiel, a sua palavra é verdadeira. Tem a parte boa e também tem a parte difícil, mas o nosso Deus é fiel para completar a obra até o dia de Cristo. E eu profetizo, em nome de Jesus, aquele que tem falta, aquele que está com algum problema financeiro, eu profetizo em nome de Jesus, como o Senhor deu uma ordem: vai lá e pesca um peixe. Vai lá, tirou um peixe, tirou o dinheiro para entregar ao oficial de cobrança de impostos. O Senhor falou para aqueles que trabalhavam a noite inteira, porque é a melhor hora para pescar. E a hora que ele se manifesta na praia, ele falou assim: joga ali a rede. Que o Senhor venha dar estratégia para o povo de Deus, porque Ele tem uma promessa: edificarei a minha igreja, e as obras e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a nossa oração, a nossa profecia, em nome do Senhor Jesus, que Deus te dê estratégia, que Deus fortaleça o trabalho das suas mãos, fortaleça os seus pés, fortaleça os seus joelhos, fortaleça a sua estrutura, a sua inteligência, porque Deus quer multiplicar, porque Ele é o multiplicador, porque Ele manifesta o seu poder não é na miséria, porque está escrito lá em Romanos: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará também juntamente com Ele todas as coisas? O que você está precisando? João, o Senhor escreve: pedi para que a vossa alegria seja completa. O que está faltando? Não tendes porque não pedis, não tendes porque pedis mal. Em nome de Jesus eu quero pedir que saúde, pessoas que estão com problemas não sei onde, em qualquer parte do corpo, no útero, seja em qualquer lugar, no tutano dos ossos, nos nervos, nas artérias, em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, aquele que falou e Lázaro saiu do túmulo dos mortos com todas as suas memórias retornando ao mesmo tempo, trilhões e trilhões de informações, toda a sua corrente sanguínea voltou a funcionar. Aquele homem de 38 anos estava ali naquele local, ele não podia andar, e ele falou: não tem ninguém que me ajude. Jesus passou por ele e falou para ele: levanta e anda, levanta. Aquela mulher tinha um demônio que há 18 anos oprimia ela. Ele foi lá no sábado, tocou naquela mulher e curou. Então, em nome de Jesus, nós profetizamos cura, salvação, libertação, fogo de glória e de mistério e de poder. Que o Senhor venha quebrar cadeias, romper grilhões, que o Senhor venha desfazer todo conselho maligno, conselho de divórcio. Eu repreendo, eu te anulo. O Senhor, pelo poder da sua palavra, te humilha nesta noite. Aquele que o Senhor uniu, o homem não separe. O Senhor te uniu com um propósito eterno, um propósito de salvação, para glorificar e fazer
fazer o seu lar como retrato do céu, como glória do céu. Aleluia. Quando aquela mulher, Jesus Cristo entrou por intermédio do profeta Elias, ele falou assim: primeiro você faz para mim, depois você faz para você. E aquela mulher recebeu um dom, multiplicou a farinha, o azeite. Não vai faltar, não vai faltar. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Não sois vós como os passarinhos, como os lírios do campo, que não trabalham, pois eles não passam fome, e eles não trabalham, não tecem, eles não se cuidam. Deus cuida de todos eles. Em nome de Jesus, feche os seus olhos e diga: eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Eu sou o vaso e tu és o oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, para a glória de Deus, amém? Deus te abençoe. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Palavra maravilhosa, né? Cada dia que passa a gente aprende um pouco mais, né? Nossa vida não é nada, mas com o Senhor é tudo. Mas não existe nada melhor do que o seu lar, a sua casa, a sua família. Eu passei muito tempo na minha vida brigando com a minha mulher para me ficar na rua. E quando eu brigava com ela, ela não tinha o direito de falar comigo, eu ficava de mal. Então ela não podia me cobrar ficar em casa. E eu ficava na rua 30, 40, 60 dias, entendeu? Até que um dia eu arrependi e voltava. Mas aí eu brigava de novo, porque a vida no mundo era melhor do que a vida em casa, pensava eu. Quando Jesus entrou no meu coração, eu comecei a perceber que lá fora não tinha nada para mim. Porque eu não tinha construído nada, não tinha feito nada. Tudo ela fez. Então eu comecei a mudar de vida. E hoje eu digo para vocês com muita firmeza, com muita convicção: não existe nenhum lugar melhor do que a minha casa. Você fala: mas e a igreja? A igreja faz parte da minha casa, porque a igreja também é a minha casa. Mas ir para a minha casa é a coisa melhor que existe na face da terra. É chegar lá e ver os meus netos, ver os meus filhos, ver a minha esposa. A gente escuta os casais, né? E a gente vai aprendendo, vai melhorando. E vai pensando que nós não fazemos nada. Nós precisamos fazer muito mais. Nossas esposas, nossa família merece muito mais do que aquilo que nós estamos entregando. Especialmente os varões, né? Que acham que apenas o alimento, as contas, essa é a obrigação dele. A obrigação dele é muito maior do que isso. É dar estabilidade na sua casa. Não só essa financeira, como também a espiritual. Essa é a parte mais importante que nós temos na nossa vida.
é a nossa casa. Qual é a pessoa mais importante que tem na sua vida? É a minha esposa. Ela é a pessoa mais importante. Alguns demoram um pouco mais, outros demoram menos a entender e a perceber que isso que realmente Deus criou para você, sua família, sua casa, sua esposa. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Tem mais convite por aí, viu? Vai treinando. Vai treinando. Que o serviço na casa do Senhor não acaba, viu, meu irmão? Amém? Você tem alguma coisa para falar? Glória a Deus, né? Foi falado aqui sobre obediência, sobre perseverança, sobre fidelidade e como é importante a perseverança, né? Não glorie de mim, eu sou perseverante. Não glorie de mim disso que eu sei, tenho certeza absoluta que foi o Senhor que me deu esse dom. Hoje de manhã eu estava pensando nisso, eu sou perseverante. Eu me vejo muito defeito, mas eu sou perseverante. E se eu não tivesse perseverado, eu não estaria colhendo o que eu colho hoje. Eu não quero imaginar o que seria de mim hoje se eu não tivesse perseverado no casamento. Meu casamento teria acabado, motivo não faltou. Teria acabado, e o que seria de mim? O que seria dos meus filhos? Deus é bom, né? Aqui foi falado muito sobre obediência, foi falado muito sobre perseverança e sobre fidelidade. Ela falou, né, muito agora no final sobre a fidelidade. Mas foi um banquete. Que Deus nos abençoe. Amém? E agora vocês estão convidados. Não é um banquete, né? Mas é um lanche abençoado que o Ministério de Casais está preparando. Estão aguardando vocês por aquela porta vermelha, aquela porta branca. A porta ali eu já mandei fechar. Ó. Vocês não saem mais por ali, não. Vocês podem até não querer lanchar, mas que vocês vão ter que passar por lá, vocês vão. Então, lá você não sai. Você vai ter que dar a volta e sair lá na tenda, lá onde tem um lanche preparado para cada um de vocês. Amém? Nosso coração está cheio da palavra. Mas também a barriguinha também né, precisa de alguma coisa, né? Eu estou falando barriguinha porque a minha não é barriguinha, né? Estou tentando fazer a barriguinha, mas está difícil. É complicado. Pastor Denon, pastor Eilton vai dar a bênção final e dar mais algumas coisas a respeito desse culto. E aí nós vamos lá, hein? Por lá vocês não vão sair, hein? Vocês têm que passar por lá no lanche, os casais estão lá esperando vocês. Glória a Deus. Eu só queria agradecer, irmãos, né? Muito bom, palavra muito boa. Como foi dito aí, perseverança, a palavra para mim também é excelente. E a gente está aqui, todos nós estamos aqui porque perseveramos um dia, né? Em alguma situação, eu louvo a Deus por isso. Deus abençoe a todos. Só um avisozinho rapidinho, amanhã também eu vou falar sobre isso. Nós vamos ter assembleia